Boa tarde, hoje eu vim gravar para vocês meu relato de parto que eu tô devendo para algumas pessoas há algum tempo. Durante a minha gravidez, eu participei de vários grupos do Facebook, tive muito apoio, tirei muita dúvida, troquei muita ideia com as meninas e fiquei devendo esse relato de parto depois. A minha filha tem 2 meses já e eu tive o parto cesariano. Eu vou contar um pouquinho como foi a gravidez, até para vocês entenderem por que eu tive que fazer o parto cesariano. Eu descobri a gravidez com 9 semanas de gestação e meu primeiro sintoma foi o atraso menstrual. Então eu tive o atraso, uns 3, 4 dias de atraso eu fiz um exame de farmácia e deu negativo. Passados mais 3 ou 4 dias eu repeti o exame e aí deu positivo. Na segunda vez que eu fiz o exame, que deu positivo, era uma sexta-feira e aqui na minha cidade era feriado. Então, não foi possível eu fazer o exame de sangue para confirmar a gravidez. Eu viajei no domingo e voltei só no próximo domingo. E na segunda-feira também era feriado aqui na minha cidade. Então eu procurei um laboratório para confirmar, só que não consegui por conta disso, era feriado. Só que nesse dia eu passei mal de tarde para noite e acabei indo pro plantão. E chegando no plantão, a primeira pergunta que eles me fizeram era se eu tinha suspeita de gravidez e eu disse que sim. Então eles me falaram que o médico que me atendeu me disse que a minha pressão estava muito baixa e que ele não podia me medicar e nem fazer nada se ele não comprovasse se eu estava grávida ou não. Então, em vez deles me pedirem um exame de sangue, eles me pediram uma ultrassom. Então, na hora eu já fiz a ultrassom e confirmei a gravidez com a ultrassom que eu fiz lá no hospital. Até a 11ª semana, o único sintoma que eu tinha era cólica. Até nessa semana entre o exame de urina e a confirmação com a ultrassom, eu tinha muita dúvida que realmente estava grávida por conta disso. Eu tinha muita cólica e a cólica era idêntica à cólica menstrual. Então eu achava que a qualquer momento eu fosse menstruar e que era só um atraso e que tinha dado um positivo e um negativo, mas eu não estava grávida, não tinha muita dúvida e só acreditei mesmo que eu estava grávida na hora que eu fiz a ultrassom. Com 11 semanas eu comecei a ter muito enjoo e eu tive muito enjoo até a 23ª semana e não era só enjoo, eu tinha vômito também. Então eu enjoava e vomitava praticamente tudo que eu comia. Então passei muito mal da 11ª semana até a 23ª semana. Na 14ª semana eu tive um descolamento de placenta. Eu estava numa loja fazendo uma compra e eu passei mal, fui no banheiro, cheguei lá, estava tendo um sangramento. Fui correndo pro plantão, cheguei no plantão, fiz uma ultrassom e o médico viu que eu tinha tido um descolamento de placenta. Só que falou que não era nada grave, que era só ficar de repouso, me passou uma medicação, uns 3 ou 4 dias de repouso e graças a Deus nunca tive mais nada nesse sentido. Os meus problemas maiores começaram com 29 semanas que eu comecei a desmaiar. Então eu comecei a passar muito mal, sentia muita tontura e comecei a ter alguns desmaios. Sentia muita dor de cabeça também. Num desses desmaios eu fui para o hospital e o médico que me atendeu, o plantonista, ginecologista de plantão, me encaminhou para o neurologista e para o oftalmo. Ele disse que ou era um problema neurológico ou era um problema oftalmológico, por isso que eu estava tendo tanta dor, tanta tontura e tendo esses desmaios. Eu fui nos 2 médicos e deu alteração nos 2. O meu oftalmologista disse que na gestação às vezes tem uma sobrecarga na visão e aumentou um pouco o meu grau. E o neurologista disse que o que eu estava tendo não eram desmaios. Eu fiz um encefalograma e constou que na realidade eu estava tendo pequenas convulsões. Então, assim, o meu organismo sobrecarregou por conta da gravidez e eu comecei a ter essas convulsões.
Ele me passou um remédio anticonvulsivo, mas antes de eu tomar o remédio, eu fui no meu ginecologista. E o meu ginecologista disse que não era recomendável que eu tomasse esse remédio, porque até na própria bula falava que podia ter alguma alteração na formação do bebê. Então eu não tomei, eu estava com 29 semanas e eu não tomei essa medicação. Só que eu continuei passando mal, continuei tendo desmaios, continuei tendo muita dor de cabeça e continuei passando mal. Até então, eu sempre pensei no parto normal. Desde o início da gestação, eu pensava em ter o parto normal. Conversei com o meu médico desde a primeira consulta. Ele perguntou se eu tinha alguma preferência. Eu disse que preferia o parto normal, mas que eu queria o parto que fosse melhor para mim e para o bebê. Então, se por um acaso eu tivesse, por algum motivo, fazer o parto cesárea, eu também não ia me opor, porque eu queria ficar bem, queria que meu bebê estivesse bem também. Então, com 35 semanas, eu estava passando muito mal, o meu médico me afastou do trabalho. Então, ele me deu um afastamento e pediu para mim ficar em casa para ver se melhorava essas convulsões. Eu já não estava podendo dirigir, eu tinha desmaiado no trânsito, inclusive, e também no trabalho já tinha passado mal. Então, ele pediu para mim ficar em casa de repouso e eu fiquei em casa a partir das 35 semanas. Com 36 semanas, foi a pior das convulsões que eu tive, eu passei muito mal e fui pro meu médico, fui lá no meu ginecologista e ele falou para mim que se essa condição não parasse, a gente ia ter que interromper a gravidez, que na linguagem dos médicos, com uma gravidez avançada assim, é fazer o parto cesariano. Quando ele falou isso, eu até gelei, assim, até assustei pelo jeito que ele falou. A gente vai ter que interromper essa gravidez. Eu já pensei a pior coisa possível, né? Mas era só para fazer a cesárea. Então, eu fiquei mais alguns dias em casa, passei mal novamente, e ele me encaminhou para uma clínica de ultrassom para fazer um ultrassom mais detalhado, para ver se a gente conseguia ver o tamanho do bebê, porque ele também desconfiava que eu estava perdendo líquido. Ele fez o ultrassom no consultório e achou que meu líquido tinha diminuído muito. Então, me mandou para essa clínica de ultrassom, fiz o ultrassom. A médica, ela constatou que realmente eu tinha perdido um pouco de líquido, mas que a quantidade de líquido que eu tinha dava para eu levar a gestação um pouco mais adiante. Mas por conta dessas convulsões, ele preferiu fazer a cesárea. Então, ele marcou a cesariana para a próxima semana, que era quando eu fazia 37 semanas e o bebê deixa de ser considerado um bebê prematuro. Ele marcou a cesárea para 7h30 da manhã. Eu cheguei no hospital por volta desse horário, 7 e pouco. Esperei um pouquinho lá, por causa de autorização do convênio. O pessoal do hospital ligou para o convênio. E quando foi por volta das 8 horas, 8h15, eu já estava no quarto. Então, eu subi para o quarto e fiquei esperando. Eu achei que fosse demorar muito e eu tava com muita fome porque eu passei muito mal. Eu tive muito enjoo da 11ª semana até a 23ª semana. Da 23ª semana para frente, eu comecei a ter refluxo. E eu tive refluxo até o último dia de gravidez. Então, eu passei mal a madrugada inteira com refluxo. Tudo que eu comi no dia anterior eu vomitei. E de manhã eu tava com muita fome. Eu cheguei no hospital morrendo de fome. Subi pro quarto com muita fome. Queria comer alguma coisa. Me falaram que eu não podia comer, que eu tinha que estar de jejum. Então, assim, eu fui pro quarto já passando assim um pouco mal de fome. Tava sentindo muita fome. Achei que fosse demorar muito. Achei que fazia internação e demorava muito pra gente fazer a cesárea. Mas com 10 minutos que eu tava no quarto, o enfermeiro já veio, já trouxe a roupa pra eu me trocar e já veio me buscar e já me levou pra sala de cirurgia. Bom, o parto. Eu subi pra sala de cirurgia, eram umas 20 para as 9, 8h30, por aí.
e eu subi muito apreensiva. Tinha pesquisado muito sobre o parto normal. Como eu não esperava que eu fosse ter o parto cesariano, eu sempre pesquisei muito sobre o parto normal e comecei a ver sobre a cesárea poucos dias antes da minha cirurgia. E eu tinha lido muita coisa que me deixou com muito medo. Muita gente falando da anestesia, que doía muito, que era perigoso ficar paraplégico se pegasse no lugar errado. Aquelas histórias assim que o pessoal conta para passar medo nas pessoas, né? Então, assim, eu tinha subido muito apreensiva. Quando eu entrei para dentro da sala, meu marido ficou do lado de fora esperando. E eu entrei muito preocupada com isso. Só que o enfermeiro e o anestesista que já estavam lá na sala, eles perceberam isso e eles conversaram muito comigo. O enfermeiro falou que o pior já tinha passado, que eu podia ficar tranquila, que a maior dor era para colocar a, o acesso. Então, assim, ele tentou me tranquilizar bastante, mas mesmo assim eu fiquei muito apreensiva. O anestesista foi muito cuidadoso, rapidinho ele fez a anestesia e eu realmente não senti nada. Senti uma picadinha muito leve, que realmente o acesso que ele colocou na minha veia doeu mais do que a anestesia que eu tive na coluna. Então, assim, fiquei bem tranquila depois disso, porque eu achei que o pior já tinha passado. Eles chamaram meu marido, ele entrou para dentro da sala e sentou do meu lado. E eu achei que fosse demorar muito, assim. Como eu achei que eu fosse demorar muito subir para a sala, eu também achei que a cirurgia fosse demorar muito tempo. E eu tava deitada, uma das enfermeiras me explicou que ela ia limpar a minha barriga e eu comecei a sentir uma coisa gelada na barriga. Já tinha tomado anestesia, tava começando a anestesiar, então tava começando a perder o sentido ali dos seios para baixo, mais ou menos dos seios para baixo, até os seios eu ainda sentia. E comecei a sentir aquele negócio gelado. E de repente, quem fez o meu parto foi o meu ginecologista, que me acompanhou durante toda a gravidez, e a ginecologista que estava de plantão no dia no hospital. Eu tive ela no hospital particular, do convênio que eu tinha, e então eu tive essa possibilidade de levar o meu médico. E eu ouvi a ginecologista de plantão falando pro meu médico assim: olha, vai precisar cortar mais um pouco. Aí eu assustei, porque pra mim até então eles estavam ainda limpando a barriga e tal. Aí eu olhei pro meu marido assustada, falei: nossa, eles já estão cortando. E aí ele falou: estão cortando, né? E o meu médico ouviu, e aí ele veio perto de mim e falou assim: filha, já tá nascendo, já vai nascer. E passou muito pouco tempo, coisa de segundos assim mesmo, minutos, eu não tenho nem muita noção, eu já ouvi o choro dela. Então foi tudo muito rápido e muito tranquilo. Eu tenho a pressão muito baixa, então no decorrer da cirurgia, enquanto ele cortava ali, eu tive algumas quedas de pressão. E o anestesista, ele fica o tempo todo do seu lado, te dando apoio, conversando com você, vendo a sua pressão. Então, assim, mais até do que o suporte do meu marido que estava do meu lado, eu senti muito apoio do anestesista. Então, foi uma pessoa, assim, que eu nem sabia que ficava perto da gente. E foi assim, a melhor companhia que eu tive durante o parto. Foi muito importante para mim, ele me acalmou o tempo todo, mediu a pressão, falou que estava tudo bem, ia me explicando o que estava acontecendo e ficou o tempo todo do meu lado. Logo assim que o meu médico veio conversar comigo falando que já ia nascer, ele perguntou se o meu marido queria ir lá para frente, lá, para ver o parto e fotografar. E ele foi. E logo que ela nasceu, eles trouxeram ela, eu vi, e levaram pro quartinho anexo. Tinha um anexo no quarto, o bebê não saiu do quarto de cirurgia, e lá eles fizeram todos os exames, deram as primeiras vacinas e logo trouxeram ela para mim.
Então, para ver de novo, né? A cirurgia foi muito tranquila, muito mais rápida do que eu imaginava. E eu fiquei até um pouco assustada, assim, porque eu imaginava sentir muito mais coisa, ter muito mais coisa, e foi muito tranquilo. Eu acho que no total deve ter demorado uns 30, 40 minutos. Ela nasceu, era 9h10 da manhã. E logo que eles fizeram costuraram ali a cirurgia, eles já me liberaram para me descer para o quarto. Eu desci muito tranquila. E eu tava muito tranquila porque eu achei que fosse ser muito pior, que fosse ser muito mais demorado, que fosse ter muito mais complicação, e foi tudo muito tranquilo. Eu fui pro quarto, ela já desceu junto comigo. Outra coisa que eu não esperava foi que assim que ela nasceu, eles já trouxeram ela para amamentar, já colocaram ela no meu seio. E durante a gravidez eu não tive alteração nenhuma no seio, meu seio continuou do mesmo tamanho e eu achei até que eu não fosse conseguir amamentar. E na hora que eles colocaram ela, ela já conseguiu sugar, já começou a mamar. Então isso para mim foi a maior surpresa da minha gravidez, foi que ela conseguiu amamentar assim que ela nasceu. Foi uma surpresa para mim. O pós-operatório. Logo depois da cirurgia eu tava morrendo de fome. Eles vieram me falaram que eu ainda ia poder. Eu terminei. Ela nasceu era 9h10, eu desci pro quarto, era umas 9h30, 20 para as 10. E eles vieram me falar que eu só ia poder comer por volta das 5 da tarde. Então, assim, meu maior desespero foi ficar sem comer o dia inteiro. Logo que eu desci pro quarto, pouco tempo depois, eu comecei a sentir já os dedos do pé, comecei a sentir, e pra mim tava tudo muito tranquilo. Achei que tinha acabado ali, que tinha sido super tranquilo. Aí quando chegou por volta das 4h30, 5 horas, eles trouxeram comida pra mim, eu comi, fiquei achando assim que não tinha acontecido nada de ruim, que tinha tudo sido perfeito. Até que chegou a enfermeira e perguntou se eu queria tomar banho. E foi aí que eu tive a maior das surpresas do parto, que foi o pós-parto. Quando a enfermeira perguntou se eu queria tomar banho e eu fui levantar da cama, eu senti muita dor, eu não conseguia pisar no chão. E ela falou pra mim: levanta, vamos tomar banho. E eu não conseguia me mover, eu fiquei paralisada, morrendo de dor. Fui me arrastando pro banheiro. Cheguei no banheiro, ela ficava assim: lava as costas, lava a barriga. Só que eu não conseguia me mover. Aí eu descobri o que eram os gases da gestação. Não era dor nos pontos, não era dor na cirurgia, era uma dor interna, porque eu tive gases. Eu cheguei no quarto, estava tão feliz e achando que nada tinha acontecido, que tinha sido tudo tão perfeito, que eu comecei a conversar com todo mundo. E como eu estava no hospital particular, num quarto privativo, eu tive muita visita, eu contei para todo mundo como foi o parto e falei mais do que deveria. E o meu médico disse que isso contribui para que você tenha gases. Então eu sofri muito por conta disso. Na cirurgia eu não tive dor nenhuma, eu não senti os pontos, mas os 8 primeiros dias eu sofri muito com gases. O meu médico me passou uma medicação, eu fui liberada um dia depois que ela nasceu 9 horas, no outro dia 11 horas da manhã eu já estava liberada para ir para casa. Só que ainda até o 8º dia ainda sofri muito com esses benditos gases. Não conseguia andar, não conseguia ficar em pé, fiquei sofrendo muito. Então, assim, a dica que eu dou para as meninas que têm um parto cesariano é que fique tranquila, que fiquem calmas, que não conversem, que realmente depois da cirurgia que fiquem tranquilas, que tenham repouso, porque foi isso que contribuiu para que eu passasse, para que eu tivesse esse sofrimento. Eu tirei os pontos com 8 dias, a minha cicatrização foi normal, não tive dor. E outra coisa importante que eu acho importante falar é que eu também não tive fluxo. Eu fiquei até assustada, levei 2 pacotes de absorvente para o hospital,
mas só tive algum corrimento, algum fluxo sanguíneo quando a minha filha estava com 11 dias. Então, assim, foi super tranquilo. Foi uma cesárea de última hora, eu não esperava que fosse a cesárea, mas foi tudo muito tranquilo. Eu não tive dor na anestesia, eu não tive dor nos pontos, eu não tive nenhum tipo de complicação por causa da cesárea em si. Eu tive um problema de falta de repouso depois da cirurgia. Conversei demais, assim, fiquei muito agitada e a consequência disso foi esses benditos gases que eu nem sabia que existia. Espero que eu tenha ajudado as meninas e que eu possa ter esclarecido algumas dúvidas. Se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, eu estou à disposição. É só entrar em contato que eu posso ajudar vocês com o maior prazer, tá? Beijo. Vai ter que ficar perto, mãe.